vamos falar de uma coisa boa agora? Vamos falar, parece até que eu vou fazer propaganda de alguma coisa. Vamos falar de coisa boa, tá? Não é propaganda não. Vamos falar de coisa boa, que alegria é uma coisa boa, felicidade é uma coisa boa, estar feliz é uma coisa boa. E dizem que é uma ciência. Existe uma ciência da felicidade? Bom, se é nesse campo, então a gente vai deixar quem manja falar no nosso quadro Tribuna do Jovem. E para falar sobre a ciência da felicidade, nós vamos chamar aqui ao palco do Movimento Jovem a psicóloga Diana Daré, por gentileza. Olá. Tudo bem? Tudo bem? É isso aí, galera. Olha, o Elvis já está ali confabulando com os jovens para ver as perguntas. Você já pode mandar também para a Jéssica no Facebook as suas perguntas. Então vamos, doutora, por gentileza, iniciar esse assunto. O que a senhora pode dar de introdução sobre a tal ciência da felicidade? Boa tarde a todos, boa tarde aos jovens. Então, é uma nova ciência onde você consegue estudar, diagnosticar e aplicar essa nova ciência da felicidade. Porque até pouco tempo, né, as pessoas achavam que a felicidade era um feito de momentos. E não é bem assim. Então, a ciência da felicidade, ela explica que é o seguinte: vamos fazer de conta que temos aqui uma pizza. 50% da sua felicidade depende da sua genética. Se você tiver uma genética boa, então você tem já 50% de chance de ser uma pessoa feliz. Temos agora a outra parte da pizza. 10% dessa pizza depende simplesmente de fatores externos. O que são os fatores externos? O país que você vive, o clima, a situação política, coisas que você não tem diretamente como mudar. E aí agora sobra o quê? 40%. Gente, 40% da felicidade depende das suas escolhas e das suas atitudes. Vocês sabiam disso? Então, se a minha genética é boa e eu tenho atitudes positivas, sou uma pessoa generosa, trabalho a gratidão, quero bem ao próximo, você tem 90% de chance de ser uma pessoa extremamente feliz. Olha que legal. Olha só, até puxar o parênteses que a senhora falou, que vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer como se fosse uma pizza. Na hora eu imaginei uma pizza mesmo, eu falei, isso deixa todo mundo feliz, né? Eu tava pensando, quando a senhora falou outra parte da pizza, eu falei, não é uma pizza de verdade. Mas é interessante que as escolhas, então, e o estilo de vida da pessoa, o que ela escolhe para o seu futuro, se ela tem realmente uma escolha, isso tudo interfere diretamente em ela ser uma pessoa feliz. Isso vai interferir também nas próximas escolhas? Pastor, na verdade, a felicidade ela é o ponto de partida, ela não é uma consequência. Eu costumo falar que a felicidade, ela não é um quando que acontece alguma coisa, um se, ou depois que eu tiver algo, né, realizado na minha vida. Então, a felicidade, ela na verdade deve ser o ponto de partida na vida de uma pessoa. Independente do que aconteça, você tem que resolver e criar atitudes positivas para ser feliz, independente do que aconteça. Maravilhoso. Muito bom, muito bom. Diana, a Amanda, ela tem uma dúvida aqui. Por favor, Amanda. Como fazer para se manter feliz? Excelente pergunta. Teu nome é? Luana. Luana. E eu falei Amanda. Tá. Muito bom, registrado. Muito Obrigado, parabéns, plateia. Deus. Por favor, doutor. Então, querida, é o seguinte, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. A felicidade, ela deve ser estudada, compartilhada e aplicada todos os dias na sua vida. No Instituto Vida Positiva, que é onde nós fazemos esse trabalho, nós ensinamos alguns caminhos que a ciência da felicidade, que vem da psicologia positiva, isso é estudado com neurocientistas, com psicólogos, com testes, com ressonâncias magnéticas, mostrando que atitudes que você pode ter, que isso vai agir no teu cérebro e vai aumentar a felicidade. Vou te dar um exemplo mais prático, a gratidão. Se você durante 21 dias agradecer 3 coisas diferentes, você vai ter um movimento cerebral, você vai ter uma transformação
mental positiva. Ser grato é muito importante. Muito bacana. E para você que está aí no Facebook, entra lá, Movimento Jovem Oficial, manda sua pergunta que eu já estou aqui pesquisando tudo. Doutora Diana, uma dúvida. A Giovana Silva perguntou assim, às vezes as ações das pessoas nos entristecem. Como é que a gente faz para essas ações não nos afetarem tanto e a gente manter a felicidade? Então, isso tem muito a ver com a expectativa que você põe no outro. Né? Muitas vezes a gente põe a nossa felicidade, os nossos relacionamentos nas mãos dos outros. E não é bem assim. Então, trabalhar a expectativa e falar as coisas por generosidade mesmo. Sem esperar muito em troca. E a decepção é menor. Então, trabalhar a expectativa também deve ser feita todos os dias. Faça as coisas pelo teu coração, mas não espere algo em troca, ou da mesma intensidade, vamos dizer assim, né? E nós temos também uma capacidade muito grande, isso é bem típico do brasileiro, a resiliência. O que é resiliência? É passar por problemas e conseguir voltar ao seu estado atual. Independente do que aconteça, o sofrimento existe, crise existe, problemas financeiros existem, saúde, mas depois de um determinado tempo, o ser humano, ele tem essa capacidade de voltar ao seu ponto atual. Isso se chama resiliência. Coisa boa. Muito bem. Muito bem. Por que as pessoas, isso a psicologia explica, por que as pessoas precisam tanto de uma razão, de um motivo para serem felizes? Esses dias eu vi até um comentário de um ator americano, e ele falava disso, as pessoas precisam ter as coisas para buscar a felicidade. Eu não preciso disso. Ele até foi bem criticado quando ele falou essa frase, porque como se estivesse atacando a maioria das pessoas que precisam, dependem, não só da coisa material, mas precisam de um amor na vida, precisam ter aí condições para ter uma vida estável e boa. E isso, a ciência, a psicologia explica o porquê que a gente precisa ter para ser feliz? Olha, depende do ter. Né? Bens materiais já foi comprovado que não. Por exemplo, os estudos nos Estados Unidos mostram que nos últimos 50 anos as pessoas têm elevado o nível financeiro muito, muito mais. E isso não está deixando as pessoas mais felizes. As mulheres nos mercados de trabalho, elas não estão mais felizes, porque elas estão trabalhando mais. Então, na verdade, o que você precisa é ser feliz primeiro, para depois ter as coisas, porque é uma consequência, né? Aquela pergunta, o que vem primeiro, o dinheiro ou a felicidade? Quem é feliz produz mais e é mais próspero. Então, o ponto de partida, de novo, é ser feliz. Você não pode ser feliz no amor, no relacionamento, se você não se conhece, se você não tem uma boa autoestima e você não se ama. Então, independente do que você queira na sua vida, escolha primeiro ser feliz. Muito bem. Que bacana. Vamos mais. Isso me gerou uma dúvida, doutora. Você explicou aí a ciência da felicidade, né? As fatias da pizza, tudo mais. Agora, por exemplo... Ficou pensando na pizza, né? Fiquei pensando na pizza. Pensando. Né? Isso traz uma felicidade para ela, vocês não têm noção. Inclusive, fui no aniversário do pastor Gabriel, comi pizza que nem... Ai, que bom. Fiquei feliz, com um sorriso até aqui. Chega, fiquei triste de tão feliz que eu tava. É isso que eu ia falar, a gente saiu triste aquele dia. Agora, existem pessoas que vivem as mesmas situações de vida, né? Uma pessoa A e uma pessoa B, elas vivem situações semelhantes. Você pode dizer, então, afirmar que essa pessoa aqui, A, por exemplo, que ela está entrando em depressão e vivendo coisas que a B também está vivendo, que está na genética dela e está propensa a entrar em depressão por coisas que acontecem, porque às vezes tem pessoas que acontecem coisas com ela, mas ela sai ali, não, logo na mente dela, vou pra cima, acontece, na próxima vai dar certo, e muitas pessoas em depressão porque não vem uma esperança em nada, não vem uma saída, auto se humilham. É a genética ou são as escolhas no caso de uma pessoa depressiva? São duas coisas. Primeiramente, deve-se investigar a genética. Hoje em dia até tem exames laboratoriais para você mensurar a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Você já pode ver se isso aí está ok ou não. E claro, o ambiente em que se vive. Se você vem de uma família positiva, de amor, de harmonia, de generosidade, situações extremas ou difíceis, você vai ter muito mais capacidade de sair delas pela base que você tem. Existe um estudo que é bastante novo e pouco conhecido, chamado epigenética, que são as causas externas que podem influenciar no DNA.
Isso é uma pauta para um outro bate-papo em relação a, por exemplo, vícios, drogas, né, pensamentos negativos até, que são influenciados por fora para a pessoa que já tem uma propensão genética para tal. Às vezes a pessoa tem lá um lado genético de um transtorno mental, mas ele fica latente. Ele só vai sair se de repente alguma coisa eclodir. Mas assim, voltando, existem pessoas que conseguem enxergar através de dificuldades sempre uma saída. Ela sempre vê um lado positivo e muitas vezes um grande aprendizado naquela dor. Doutora Diana, a Mega França mandou uma pergunta muito interessante. Ela falou assim, lá no Facebook: Jéssica, e se tem uma pessoa que às vezes eu sou obrigada a conviver e ela me entristece muito, como é que eu faço para conviver com aquela pessoa a todo momento? Bom, é complicado dizer exatamente o que está deixando ela triste. Não sei se é uma doença, um casamento que ela não está feliz. E aí, de novo, se for um relacionamento, há uma escolha. Se há uma chance de uma comunicação, sei lá, um resgate de um relacionamento, de um amor, e achar que isso pode resolver, sim. Mas a pergunta está um pouquinho vaga para poder dizer exatamente o que é, né? O que deixa entristecer. Se de repente ela não está tendo muita expectativa com o outro. Às vezes ela deposita expectativa demais e acaba... Por isso, se ela pudesse me dar um pouquinho mais de detalhes exatamente o que está entristecendo, se tem algo que ela possa fazer. Agora, se o outro também não faz nada e está deixando triste, aí é uma escolha dele também. Muito bom. O Alessandro, doutora, pode aplaudir, galera. Interrompeu o aplauso. O Alessandro tem uma questão que eu acho que vai ajudar muita gente. Doutora, o que acontece? Por trabalhar bastante com jovens, juntamente com os pastores aqui, a gente costuma ver que a gente vê os jovens chegando muito abatida, a gente tem costume de ver isso. E como a senhora disse, na parte do cérebro, no corpo humano, já tem a serotonina que causa a sensação de felicidade, de bem-estar, esse tipo de coisa. Eu queria saber se a senhora pode indicar algum exercício prático que possa manter... esses hormônios ativos? Excelente pergunta. Olha só, primeiro, atividade física regular. Você libera endorfina, dopamina, que são os neurotransmissores do prazer e da felicidade. Eu desconheço pessoas que fazem atividade física regularmente com depressão. Eu até hoje não conheci nenhum atleta atuando com nível de depressão. Não conheço. Então, a atividade física é uma. Emoções positivas. Para cada emoção negativa, você deve pensar em 3 emoções positivas. Então, por exemplo, você está com alguém, aquela pessoa te falou algo que não te agradou. Nossa, essa pessoa é chata. Não, mas espera aí. Ela tem essas outras qualidades. Ela tem coisas boas também. E procurar elogiar e neutralizar esse lado negativo. Essa é uma das dicas. De novo, a gratidão. Então, nós temos aqui o movimento, o pensamento, meditar, ou no caso, orar. Isso dá uma paz interna muito grande. O meio ambiente, apreciar as coisas que são de graça na vida. A natureza, você contemplar a natureza, passear no parque, ir para uma praia. São coisas muito simples e que a gente está deixando muito de lado, muitas vezes por conta desse mundo virtual que a gente vive, né? Então, movimento, pensamento, respiração, meditação ou a oração, ter fé e acreditar que você pode, através de emoções positivas e da resiliência, se adaptar a uma vida muito mais feliz. Tá bom? É isso aí. Doutora, uma pergunta bem objetiva. Felicidade contagia? Claro. Quem é que não gosta de estar perto de pessoas felizes?
Não é verdade? Se você está perto de uma pessoa queixosa, triste, reclamando da vida, que a política está assim, que a economia está assim, que a violência, isso não vai ajudar. O que a gente tenta na psicologia positiva, na ciência da felicidade, é buscar forças e virtudes nas pessoas. E é isso que eu quero levar na área da educação. Nós precisamos trabalhar, não só com os alunos, mas nas empresas também, e com as pessoas que nos cercam, procurar ver o que essas pessoas têm de melhor, de mais virtudes e de forças. E isso a gente tem testes muito rápidos e gratuitos para você descobrir o que você tem de melhor e potencializar no momento difícil, de estudo ou de trabalho, o que você tem de melhor para se sobressair. Porque é muito fácil a gente criticar e ver o que o outro não tem. Precisamos mudar um pouquinho o foco para uma emoção mais positiva, ver o que a gente tem de melhor. E isso contagia, lógico, né? Que bacana. O José Matheus vai fazer uma pergunta, e só dele fazer a pergunta, na verdade, me deu até vontade de rir. Né? Então, até já gerou um pouco de felicidade. Ele passou o programa todo para elaborar ela. Por favor, pode fazer. Então, doutora, eu queria saber se é possível ser feliz sem dar risada. Sim. Mas é uma boa pergunta. Ser feliz não significa estar rindo o tempo todo, não. Pro William representa isso, sim. Ser feliz é estar em paz, tranquilo, otimista. Não é a pessoa que está rindo o tempo todo. Até porque tem muita gente que ri que é super triste, né? Quando você vê uma pessoa rindo em demasia, gargalhando demais, você pode até desconfiar que tem uma coisa aí que não está muito legal. Tá tentando disfarçar, né? Isso, às vezes, é o que a gente chama na psicanálise o mecanismo de defesa. Então, assim, é uma boa pergunta, porque as pessoas às vezes acham que essa ciência é abraçar a árvore, paz e amor, eu estou sempre rindo, e não é isso. Eu estou feliz independente do que aconteça, eu estou tranquila, estou com minha família, estou com as pessoas que eu amo. É isso que é felicidade. Muito bom. Doutora, pergunto como leigo, mas a medicina, a ciência, eles chamam algumas doenças de doenças psicossomáticas, que somatizam alguma parte da emoção e acaba encontrando isso na parte física da pessoa. Como que isso funciona? Se a pessoa ela não, simplesmente pelo fato dela não ter motivos ou não ter dado esse start na felicidade, na alegria, na vida dela, ela pode realmente acabar acarretando doenças e doenças até sérias? Como é que funciona esse sistema? Sim, existem muitas doenças psicossomáticas, até cegueiras, paralisias, enxaquecas que não passam. Essas são as mais comuns, não? São as mais comuns hoje, né? No século passado, o clássico eram as histerias, né? As mulheres histéricas, porque elas não conseguiam falar sobre seus problemas. Hoje a gente tem mais abertura para falar. Mas as doenças psicossomáticas hoje, elas estão muito relacionadas ao sistema imunológico. Nunca se ouviu tantos transtornos de tireoide, de lúpus, o próprio câncer, doenças autoimunes. Por quê? Então é um estudo agora que os pesquisadores estão investigando o que está acontecendo com a população, que a imunidade está baixando tanto. E o interessante é que a depressão, ela significa o quê? Pressão para baixo. Então se eu estou deprimido, significa que meu sistema imunológico também vai cair. Então a tristeza deixa a gente com um sistema imunológico baixo e, consequentemente, vem as doenças psicossomáticas. É isso aí, muito bem. Olha, queremos agradecer muito a presença da senhora, a participação. Tenho a certeza que deixou a galera mais feliz, né? E se não tiver, pelo menos já tem motivo para estar, entender toda a razão e tudo isso. Então, peço para a senhora deixar, por gentileza, os seus contatos, as pessoas que gostariam de entrar em contato contigo, falar um pouquinho mais sobre esse assunto, como é que ela faz? Então, nós temos um instituto chamado Instituto Vida Positiva, temos uma academia da felicidade, onde vocês podem participar de palestras e aprenderem a cada dia serem mais felizes, porque pessoas felizes produzem mais, estudam mais, conquistam grandes amores, grandes amizades, e está à disposição no www.institutovidapositiva.com.br. E muito obrigada. Muito obrigado, valeu e valeu muito!